Opa, e aí pessoal, boa tarde. Faz tempo que eu não apareço aqui para explicar uma matéria para vocês. A gente teve uma semana de revisão, a gente teve uma semana de exercício, semana alternada. Enfim, vamos voltar aqui a prosseguir com a matéria. Hoje a gente vai começar a estudar eletrodinâmica. Do começo do ano até a semana passada, a gente estava estudando eletrostática. Tá, vamos primeiramente diferenciar os dois. Eletrodinâmica e estática. Ou seja, tá certo? Tá certo. Na eletrostática a gente estudou basicamente cargas elétricas paradas. E aqui a gente vai estudar cargas elétricas em movimento. Tá, vamos estabelecer aqui um padrão de comparação. Aqui a gente estudou cargas elétricas, basicamente. E agora a gente vai estudar correntes elétricas. Essas correntes elétricas são basicamente o quê? São cargas elétricas em movimento. No caso, as correntes elétricas são formadas por elétrons em movimento. Tá joia? E o que vai acontecer? Se aqui a gente está estudando cargas elétricas, a gente está estudando cargas elétricas de que jeito? A gente está estudando cargas elétricas em equilíbrio eletrostático. Tá certo? Agora, para a gente ter uma corrente elétrica, a gente precisa do quê? A gente precisa de uma diferença de potencial. Vocês lembram que aqui, quando eu falava que a gente estava em equilíbrio eletrostático, o que isso estabelecia para a gente? O que isso significa? Que dentro de um corpo, por exemplo, uma carga positiva, o potencial é constante, porque ele está em equilíbrio eletrostático. Ou seja, qualquer ponto que você pegar, quaisquer dois pontos aqui, eles vão ter o mesmo potencial. Tá certo? Agora aqui não. A gente vai pegar um corpo, por exemplo, sei lá, um bloco de ferro, que esse lado aqui não vai ter o mesmo potencial que esse lado aqui. Tá certo? E o que vai acontecer? Vai ocorrer uma transferência de carga de um lado para o outro, para poder equilibrar, para poder chegar no equilíbrio eletrostático. A gente sempre vai tender para equilibrar as cargas, tá certo? Só que vão ter dispositivos que vão fazer com que a gente nunca chegue nesse equilíbrio. Vai ter sempre essa corrente, sempre vai ter essa troca de cargas, tá certo? E a gente vai começar a estudar todos esses mecanismos agora. E eu vou começar por corrente elétrica, né? Beleza. Beleza. Vamos começar definindo agora corrente elétrica. Como é que funciona uma corrente elétrica? O que é uma corrente elétrica? Tá. Primeiramente, antes de tudo, corrente elétrica, ela só vai acontecer quando você tem um condutor elétrico. Por exemplo, se você pegar uma madeira, você não vai conseguir ter uma corrente elétrica ali. Você até pode ter, mas vai ser muito baixa e desprezível, tá bom? Você precisa de um condutor. Quais são os condutores que a gente tem lá? A gente tem os condutores tipo metal, grafite, soluções eletrolíticas, tem aquelas misturas gasosas que tem transferência de elétron, beleza? Isso a gente já estudou em condutores. O que você precisa saber aqui é que o corpo precisa ser condutor. Geralmente a gente vai trabalhar com fio, tipo fio de cobre, fio de alumínio, que é o que chega na sua casa normalmente. Tá. Seguinte. Para a gente ter corrente elétrica, a gente precisa ter diferença de potencial. Por quê? Você lembra quando a gente estudou em eletrostática, trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica, ele dependia do quê? Ele dependia da diferença de potencial. O trabalho da força elétrica ele era Q vezes a diferença de potencial. Ou seja, se não tem diferença de potencial, não tem trabalho e a carga não se movimenta. Tá certo? Ou seja, a gente tem aqui uma construção que vocês já viram em eletrostática. Quando a gente estudou campo elétrico uniforme, uma construção parecida com essa. Uma placa positiva e uma placa negativa. Entre elas tem uma diferença de potencial, até porque uma é positiva e outra é negativa. Tá certo? Nem que fosse tipo, sei lá, 60 e 20. Aqui no caso, não seria negativo, mas funcionaria como? Por quê? Porque o importante mesmo aqui é a diferença de potencial e não o potencial em si, tá bom? Então, tipo, se a gente tivesse 60 e 20, ia ser o mesmo efeito que se a gente tivesse aqui, ó. Você viu que a diferença de 60 para 20 era 40. Isso aqui seria o mesmo efeito se a gente tivesse 20 e menos 20, tá certo? A diferença de potencial ia ser a mesma. O potencial em si não importa, mas sim a diferença, tá joia? Então não faz diferença se tem 10 mil de potencial ou, sei lá, 3 de potencial. O que importa vai ser a diferença. Tá joia? Beleza.
O que a gente vai fazer com essas duas placas aqui? Eu vou pegar elas e vou conectar uma com a outra. Conectar como? Por um fio, sei lá, um fio de cobre, tá certo? O que acontece quando eu conecto as duas? Elas vão começar a funcionar como um corpo só. E como a gente já viu, esse corpo ele vai sempre tender ao equilíbrio. E qual que vai ser o equilíbrio aqui? Aqui embaixo a gente tem um excesso de elétrons, e aqui em cima a gente tem falta de elétrons. Lembra que carga positiva não é excesso de carga positiva, é tipo falta de elétrons, tá bom? Então o que vai acontecer? Esses elétrons aqui de baixo vão migrar aqui para cima, tá certo? Eles vão se movimentar desse polo aqui de baixo, dessa placa, para essa placa aqui em cima. Isso vai gerar para a gente o quê? Uma corrente elétrica. Essa transferência de elétrons aqui, uma corrente elétrica. Mas vocês podem ver que nesse caso aqui, o que vai acontecer? Esse corpo, ele tem uma quantidade limitada de carga elétrica. Ou seja, quando a gente conecta esse com esse, a diferença de potencial vai gerar uma corrente por um determinado tempo. Por quê? Vai chegar um momento que vai equilibrar, não vai ter mais diferença de potencial, não tem mais trabalho, não tem mais movimento de carga. Se não tem mais movimento de carga, não tem mais corrente elétrica. Tá certo? É basicamente isso. Agora a gente vai ver o quê? Como que a gente faz para essa diferença de potencial não sumir? Ou seja, para essa carga aqui não se esgotar. E a gente vai entrar em geradores. Vamos para a próxima lousa. Beleza. Agora vamos estudar esses geradores, que tem a função basicamente de manter a nossa diferença de potencial para que a gente possa ter a corrente por tempo indeterminado, ou por tempo até o gerador aguentar. Enfim, aqui a função dele é manter a diferença de potencial para a gente poder manter a nossa corrente. Tá, como que ele faz isso? Como vocês já viram aqui atrás, ele faz isso transformando energia. Por quê? Para você ter uma diferença de potencial, você precisa dar energia. Você precisa ter uma energia ali, beleza? Precisa ter uma energia potencial elétrica. Só que agora, de onde que vai vir essa energia? Por isso que o corpo normal ali, que se você pegar duas cargas e juntar, vai acabar, porque não vai ter nada fornecendo energia para a gente poder transformar essa energia numa diferença de potencial, tá bom? Tá, o gerador ele vai tirar energia de outro lugar. Que outro lugar? Por exemplo, aqui ó, uma pilha. Como é que funciona a pilha? Ela vai transformar energia química em energia potencial elétrica. Vocês vão estudar isso em química exatamente, tipo, em química vocês vão ver células eletrolíticas, células galvânicas, tal, vocês vão estudar pilhas lá, tá bom? Então não se espante muito, vocês vão entender melhor aqui. Mas a ideia principal é qual? Ele vai transformar essa energia química em uma energia elétrica, que vai ser útil pra gente aqui, tá bom? Isso acontece também, por exemplo, em gerador de outras formas, tipo um gerador de carvão. Você pega, você queima o carvão, através dessa queima de carvão, você gera uma energia elétrica. Beleza? Que vai gerar uma corrente pra gente, que é o que a gente vai mais usar. Se você perceber na pilha, essa pilha normal que você tem na sua casa, tipo do controle da TV, sei lá, do rádio, em algum lugar deve ter alguma pilha aí, ou você já viu. Vai ter um polo positivo, um polo negativo, tá certo? Aqui em cima, geralmente é do lado do polo positivo que aparece. Vai aparecer 1.5 volt, que é a pilha comum que a gente tem. Esse 1.5 volt é o que pra gente? É a nossa diferença de potencial. Ou seja, supondo, não tenho certeza, mas aqui pode ser tipo 3 e aqui pode ser 1,5. 3 volts, 1,5 volts. A nossa diferença de potencial vai ser 1,5. Assim como aqui pode ser 2 e aqui pode ser 0,5 volt. Perceba que isso aqui não faz diferença. O que faz diferença é o que está escrito aqui, ó, que é a diferença de potencial. Beleza? E essa diferença de potencial informa para a gente o trabalho que ela vai exercer nas cargas elétricas e, consequentemente, a velocidade dessa carga elétrica, tá bom? Eu fiz entre aspas, mas aí eu pensei em 2 segundos e realmente você pode associar assim, tá? O trabalho com a velocidade, não precisa ser entre aspas não, tá certo o que eu falei. Vamos continuar aqui falando das nossas cargas de geradores. Agora a gente vai estudar o sentido convencional. O que é esse sentido convencional? Vocês viram que a gente estava falando até agora? O seguinte, a gente vai ligar uma carga positiva, ou seja, um polo positivo, com um polo negativo com um polo positivo através de um fio. E quando eu falei isso, eu falei que o que aconteceu? Os elétrons iam sair do negativo, iam subir e iam chegar até o positivo, tentando neutralizar
O que aqui nesse caso não vai demorar para acontecer porque a gente tem um gerador elétrico. Ou seja, só vai equilibrar quando o que acontecer? Quando acabar a reação química da pilha, tá bom? Mas enfim, o que acontece? O elétron que está em excesso no polo negativo, perdão, ele vai para o polo positivo, que está com falta de elétrons, tá certo? Isso que vai acontecer. Isso aqui a gente chama de sentido real. Opa. Sentido real. Tá certo? Porque é isso que realmente acontece. Sai do negativo, os elétrons que estão em excesso vão para o positivo, onde tem falta. Só que a gente adota, para resolver nossos problemas, vocês vão ver quando a gente chegar em problemas com circuitos elétricos e coisas do tipo, a gente adota o sentido convencional, que é esse daqui. O sentido convencional, ele é exatamente o contrário do sentido real. Ele percebe que você está saindo com elétrons do polo positivo e indo para o polo negativo. Se você perceber na lógica, não tem muito sentido. Tipo, aqui está faltando elétron. E onde está faltando ainda vai mandar mais elétron para onde está com excesso de elétron? Não faz muito sentido, mas é o que a gente vai usar para os problemas. Isso não vai mudar muitas coisas na nossa vida não, na verdade. Não vai mudar nada. No fim das contas, os exercícios vão ser os mesmos, independente do sentido da corrente que a gente usar, tá bom? E a gente vai adotar sempre esse sentido aqui. Quando a gente fala sentido da corrente, a gente está sempre se referindo ao sentido convencional, tá joia? Isso só vai influenciar quando a gente estudar, não sei, teorema de Hall lá, tal, em eletromagnetismo só. Daqui muito, muito para frente que a gente vai perceber a influência disso, mas por agora saibam que o sentido que a gente vai usar é esse. Sai do positivo e entra no negativo, tá bom? Tá, agora que a gente já definiu o que é corrente elétrica, o que a gente precisa para gerar uma corrente elétrica, que mecanismos que a gente usa para ter uma corrente elétrica, vamos decidir agora, vamos mostrar agora quanto que vale essa corrente elétrica, como que a gente mede essa intensidade. A corrente elétrica é basicamente o quê? É a carga, a carga dividida pelo tempo. Ou seja, é tipo uma velocidade. Na velocidade a gente vê quantos metros você anda em tanto tempo. Aqui a gente vai ver quantas cargas passam num determinado lugar em tanto tempo. É como se fosse uma velocidade. Corrente é o Q sobre ΔT. A gente chama corrente de I a carga. A gente sempre chama de Q, ΔT o tempo normal. Tá certo? Só que agora vamos definir aqui qual que é a unidade dela. Carga a gente já estudou que é Coulomb. Tempo a gente estudou que é segundo. Então aqui a gente vai ter Coulomb por segundo. Só que tem um cara que é o Marie Ampère, eu não lembro o primeiro nome dele, mas é Marie Ampère. Ele que fez não sei o que lá, e aqui o nome é em homenagem a ele. A gente usa a letra A para definir esse ampere, tá bom? Tá. Aqui. Aqui eu representei como elétron. Essa representação que eu fiz aqui, eu até deixei aqui justamente de propósito mesmo. Eu fiz para mostrar para vocês o sentido convencional da corrente. Só que eu colocar elétron aqui não faz o menor sentido. Por quê? Porque realmente não tem elétron. Faz muito mais sentido a gente colocar o quê? A corrente elétrica, tá bom? Porque aí a gente sabe que a gente está falando da corrente convencional. Então, não que isso vai fazer grandes alterações na sua vida, mas saiba disso. Uma coisa muito importante que vale a pena falar é que a corrente elétrica, ela é uma grandeza escalar. Só que aí você pensa, pô, velho, mas se ela tem sentido, ela tem intensidade, ela tem sentido, tem direção e tem intensidade, porque ela não é um vetor. Justamente por causa disso, ó. Percebe que aqui a corrente está vindo para cá. Nesse pedaço de fio, ela está vindo nessa direção. E nesse sentido. Nesse pedaço de fio, ela está vindo para baixo, ou seja, numa direção totalmente diferente dessa daqui. Num sentido diferente. Só que percebe que a corrente ainda é a mesma. Essa corrente aqui é a mesma que essa corrente aqui. Ou seja, mesmo ela tendo um sentido para correr, um sentido que ela tem a direção dela, ela sai de um ponto e termina no outro, não é isso que define ela. O que define ela é a intensidade, entendeu? O que define ela é basicamente a velocidade que as cargas estão passando nesse fio. Tá joia? Não é, propriamente dito, o sentido dela. Então, é uma grandeza escalar. Isso aqui sempre cai nas pegadinhas, perguntar, força elétrica
é escalar ou vetorial, a corrente elétrica é escalar ou vetorial, o trabalho é escalar ou vetorial. Sempre tem esse tipo de pergunta, tá bom? E aqui eu só estou definindo para vocês que corrente elétrica é escalar, tá bom? Só vou fazer um adendo aqui, eu esqueci de falar antes, mas eu vou falar agora, não vou desenhar de novo não. O desenho que estava aqui, tinha uma pilha e um fio, isso a gente chama de circuito elétrico, tá bom? Não importa o tamanho, não importa quantos equipamentos tem, a gente vai chamar sempre de circuito elétrico. E a gente vai chamar de circuito externo o circuito que está fora do gerador. Tipo, a gente tinha a pilha, aqui é a pilha, e o fio. Todo o circuito que está fora, que é esse cara aqui, a gente chama de circuito externo. E o circuito que está dentro da pilha a gente chama de circuito interno, tá bom? Mas tudo isso aqui a gente chama de circuito elétrico, tá joia? Cadê o próximo? Tá aqui. Tá, continuando aqui. Agora eu vou desenhar para vocês, já desenhei no caso, o gráfico da corrente pelo tempo. E a gente vai perceber algumas correntes que a gente correntes entre aspas notáveis, correntes que a gente mais usa. Primeiro a corrente constante, que é a corrente que a gente mais vai usar aqui, nos problemas que a gente fizer, geralmente é a corrente que a gente vai usar, tá bom? Só mais no final em eletromagnetismo que não vai ser sempre constante, mas agora vai ser tudo constante, tá bom? Mas o mais importante aqui, de eu apresentar o gráfico da corrente constante, ele é meio besta, mas é para mostrar isso daqui, ó. Se você pegar o gráfico da corrente, isso aqui em qualquer das correntes, tá? Não é só na constante, não. Se você calcular a área do gráfico, num certo intervalo, por exemplo, se você pegar um intervalo aqui de 1 segundo até 2 segundos, se você calcular a área nesse intervalo, você vai ter o quê? Você vai ter o módulo da carga elétrica que passou pelo fio naquele tempo, tá bom? Tá. Aqui, a corrente constante, vocês já viram que não varia. Essa aqui é outra corrente. A gente chama de corrente pulsante. Tanto essa quanto essa são contínuas. Vocês percebem que elas têm sempre o mesmo sinal. Ou seja, elas estão sempre indo na mesma direção, tá bom? Essas aqui são 3 correntes contínuas. E a terceira que eu queria apresentar é a corrente alternada. A corrente alternada é a corrente que chega na sua casa. É a corrente que uma hidrelétrica gera para você. Quem descobriu isso daqui foi Nikola Tesla. Ele até brigou com um cara lá, acho que foi o Benjamin Franklin e tal. Teve várias tretas. Mas o principal desse cara aqui é que se a gente tivesse corrente contínua, ou essa ou alguma dessas duas, gerando energia elétrica para nossas casas, a gente ia ter que ter uma geração de energia, a gente ia ter que ter uma hidrelétrica em toda esquina. Ia ter que ter uma usina de energia em toda esquina. Por quê? Porque a gente vai estudar mais pra frente que a carga elétrica ela vai perdendo energia com o tempo. E ia chegar na sua casa com pouquíssima energia. Aí essa corrente alternada aqui permite que a gente diminua bastante a corrente para perder o mínimo de energia possível para chegar na sua casa, mesmo não sendo de perto. Tá bom? Essa aqui a gente vai estudar mais pra frente, a gente vai estudar isso aqui só em eletromagnetismo. Por enquanto você tem que saber só que existe, tá? Foca nessa daqui, que é o que a gente vai mais ver em problemas. E essa daqui mais pra frente a gente vai ver, vocês vão ver a importância dela e as curiosidades sobre ela, tá bom? Tem 3 exercícios aí que eu deixei no material escrito. 3 exercíciozinhos tipo de teoria, exercício bobo. Aí seria legal se você desse uma olhada lá, tipo, não é nada, você vai gastar 5 minutos pra fazer os 3, é coisa boba. E qualquer coisa, só mandar mensagem pra mim, perguntar qualquer dúvida, tá bom?